E a sexta dica, pessoal, ela é contraditória para muitas pessoas, mas para mim até hoje fez muito sucesso. E cara, se você for perguntar, Thiago, aí uma das 5 sacadas que você teve ou que você tem até hoje para manter o teu negócio vivo, para manter o teu negócio com perspectiva, com certeza essa sexta dica vai estar em uma dessas 5. E eu tô falando assim, não as dicas de você sempre obter conhecimento, que é uma delas. Que aí, apesar de chegar aqui, dar essa carteirada, dizer, tenho 20 anos no ramo de gráfica rápida, comecei lá nos meus 15 anos. Mas, cara, sabe um caboclo que todo dia sempre sai com uma perspectiva que vai aprender algo novo? E não tô aprendendo algo novo porque eu vi um pássaro voar, entendi o sentido da vida, não. É algo técnico. É algo que, cara, aquele funcionário que chegou há 6 meses ou 1 ano, ele me fez ver a coisa de outra maneira, ou enfim, uma situação dessa. E essa daí é contraditório porque vai de encontro a um pensamento que a galera tem de quando, agora eu já teve todos esses conhecimentos, já estou seguro, eu vou abraçar o mundo, vamos dizer assim. E eu digo, cara, no começo, não faz isso não. Procura um nicho específico, certo? Procura um nicho específico, ó. Você passou por esses 5 passos e agora tu vai procurar um nicho específico para tu começar. Ou se tu já começou a tua gráfica rápida, pensa qual nicho tu pode atender com maestria. Tiago, mas como é isso? Explica isso direitinho. Como escolher um nicho? Vamos dar um exemplo aqui. Eu sempre gosto de trazer para os meus exemplos. Tiago, qual o teu nicho? Eu sou uma das referências, acredito eu, uma das referências na impressão de apostilas na minha cidade. Referência mesmo. Tem muita gente que nunca me viu pessoalmente e, cara, faz milhares de impressões por ano, por mês, às vezes até por mês comigo. Existem pessoas que não lembram ou não estão fixadas. Tem lá salvo, já vi exemplo salvo no telefone do cara, Thiago da Gráfica ou Thiago da Apostila. Por quê? Porque eu me especializei nesse nicho e, cara, foi uma das coisas que mais mudaram o meu jogo quando eu saí da empresa lá e dizendo, eu vou atrás de um nicho específico, imprimir apostila, porque a galera que eu trabalhava lá não focava assim dessa maneira. Pô, e até hoje está lá a loja, pô, e é tranquilo isso, o pessoal lá tem, eu acredito que também eles são muito satisfeitos, porque tem uma proposta de atender o público de uma maneira geral, tem um ponto bem localizado. Se eu tenho 20 anos de gráfica, eles devem ter 30. Quando eu comecei, a empresa que eu comecei a trabalhar tinha 10 anos e nada de errado nisso, mas eu sempre vou dar a dica, foca em um nicho específico. Cara, Thiago, mas como assim? Muitas vezes esse nicho você vai ter o clarão dele durante a tua jornada. Mas se você, repara só as dicas dentro das dicas. Se você percebe que esse nicho é escalável, se você tem acesso a esse nicho, entendeu? Escalável, você tem acesso a esse nicho, certo? E você domina o processo com perfeição de execução de tudo isso, você está com a mão na roda. E eu vou dizer, isso, na minha opinião, é um dos grandes impulsos que você precisa para manter o seu negócio. Foi assim que aconteceu comigo. Cara, quando eu comecei a ser recomendado, lógico que aí, por isso que eu digo que as 2 estratégias lá na dica 4, elas podem andar em paralelo. Naquele início lá, eu focava bem mais em preço, bem mais em algo escalável, porque eu precisava disso no começo do meu negócio, era impressionante. Assim que eu comecei, eu passei, acho que 1 ou 2 anos sem ter funcionários, e eu só tinha freelance, às vezes eu tinha 3 pessoas trabalhando comigo. Pô, o cara tá bem, 3 pessoas trabalhando, não sei o que, às vezes era só eu. Por quê? Porque era variável, assim, a minha demanda. Me estabeleci no mercado, pô, consegui um ponto. Chegou a época que eu consegui 2, agora, antes da pandemia, a gente teve que durante a pandemia a gente teve que se desfazer de um. E aí a minha pegada é sempre essa, mas Tiago, qual foi que deu aquele destaque? Eu focar no nicho. Tiago, mas tu não faz cartão de visita, tu já deixou de fazer caneca? Eu nunca deixei de atender esse público. Mas a maioria da minha receita era focada em melhorar o meu equipamento. Mas melhorar o meu equipamento em quê? Para impressão de apostila. Mas tu não comprava equipamento novo? Comprava
Graças a Deus a gente tem impressora laser, a gente tem impressora plotter de impressão, tem isso, tem aquilo outro. E eu estou sempre vislumbrando novos nichos. Visto que nada é eterno, e quanto mais um nicho de apostila que existe a lenda que vai ser comida pelo digital. Eu não acredito nisso, mas também não jogo todas as minhas fichas que não. Eu acredito que vai ter sempre como vai ter sempre a necessidade do livro, que é algo ecologicamente correto, o papel ele pode ser reciclado e tudo mais, mas eu entendo que esse mercado um dia vai encolher, só que eu trabalho muito na mentalidade inversa, que existe ainda um mercado a ser expandido. Hoje eu atendo uma clientela específica, que é cursinhos, escolas que necessitam de uma demanda mensal de apostilas, não aquele cara que tem lá uma apostila só durante o mês. Então eu foquei no nicho. Tiago, mas assim, nessa parte agora, quais são os próximos nichos que tu tá tentando entrar? Comunicação visual, com a plota de impressão que eu tenho aqui, certo? Eu também pretendo entrar em adesivos personalizados, aqueles adesivos recortados que você, às vezes o pessoal coloca em carro ou até para paredes. Também estou contratando pessoas para essa finalidade. Mas assim, cara, tu vai começar ou tu já está na jornada e não está tendo o resultado que que tu gostaria de ter, foca num nicho. Você vai economizar não precisando de um parque tão diversificado de equipamentos, um parque produtivo, certo? A mesma coisa, o teu funcionário vai ser mais facilmente treinado. Aqui para a parte de apostila, se o caboclo já trabalhar em gráfico, ele não vai ter muita dificuldade. Se ele não trabalhou, em 3 meses ele aprende a fazer 80% dos processos, que é imprimir, certo? Encadernar, imprimir, encadernar e fazer alguns cortes na guilhotina elétrica, guilhotina maior. Vocês entenderam assim qual é o processo? Então, quando eu facilito esse processo de focar em menos produtos e para atender um nicho específico, eu acredito que é a dica de ouro, e por isso que eu deixei ela assim para sexta. E lógico que essas dicas de obtenção de conhecimento você pode simplesmente fazer elas em paralelo, não tem problema nenhum, entendeu? Mas, por exemplo, já imaginou se na dica 2 você é especialista em impresso, só que não tem um conhecimento de base, de médio para avançado, num bom programa de edição, e você tem que estar tendo uma despesa maior para pagar para a pessoa fazer. Aí você imagina que, cara, tu é muito bom em tudo isso, mas não tem um embasamento empresarial bacana para fazer o crescimento sustentável da tua empresa. Então, todas essas 6 dicas que eu dei aqui, eu enxerguei, e lógico, assim, existiu alguma época que eu pulei uma, pulei outra, só que hoje uma das missões aqui do canal é fazer com que você não cometa os erros que nós cometemos aqui nesses 20 anos de experiência e 14 anos tendo a nossa gráfica. Vocês sacaram aqui também qual é a jogada? Porque não adianta o cara chegar aqui e dizer, desconfie muito daquela pessoa que diz, eu nunca errei, eu nunca fiz um investimento errado, eu nunca errei em algum momento com algum cliente, certo? Então desconfie muito dessas pessoas, ou simplesmente ela nunca se arriscou em alguma atividade séria, ou ela pode estar mentindo para ela mesma. Mas isso aí é um papo para outras situações.